Pais queridos, estamos iniciando mais um episódio do nosso AbaCast, né? E antes de qualquer coisa, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu joinha, comenta, compartilha, para que outras pessoas possam vir ser abençoadas. E hoje estamos com um casal aqui sensacional, um casal extremamente estratégico, que entende do assunto de jovens, nosso amado Luan e Amém. a Jéssica aqui. E aí, Luan, como é que você tá? Graça e paz, varão. Feliz demais, né? Estar participando do nosso Abacast, algo que tem crescido dentro da nossa igreja, né? Já está repercutindo bastante. Aí já trouxe homens e mulheres de Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre essa galera jovem aí da aba. Amém. E aí, Jéssica, como é que tá? Tá Graça e bem? paz, Ítalo. Estamos aqui muito felizes, né, de estar participando aqui com você e falando também, né, desse departamento que é o Na Real. É uma honra estarmos aqui. Olha aí, que bênção. E é um casal que, como eu falei para você aí de casa no começo, né? Eles lideram a rede de jovens aqui da Igreja Aba, né? E tem muita propriedade para falar do assunto, né? Porque a gente sabe, né, Luan e Jéssica, que cuidar de jovem não Não é é fácil. Não é fácil, não. É Não é fácil, difícil. né? Mas assim, Até porque somos jovens ainda. somos Então jovens a ainda, gente né? dá trabalho ainda, A né? gente dá um pouquinho de trabalho, né? É verdade. E assim, Luan, como você e a Jéssica chegaram no Na Real? Como foi que Deus gerou no coração de vocês? Como é que aconteceu isso? Como é que floresceu essa ideia de liderar jovens? Amém. Eu vou primeiro deixar a Jéssica, né, comentar alguma coisa sobre como a gente chegou, depois eu tenho algumas coisas a acrescentar, porque foi bem distinto assim, né, pensamentos, né? Ela Foi? tinha uma mente de um lado, eu tinha a mente do outro. Aí eu vou deixar ela falar primeiro. Isso mesmo, né, Ítalo? A gente estava em departamentos diferentes, né? Eu trabalhava em um departamento e Luan em outro. E um determinado dia a gente foi conversar a respeito do departamento de jovens, né? Que Deus colocou no coração de Luan para a gente começar a orar. E se fosse da vontade do Senhor, o Senhor levaria a gente até esse departamento. E a gente orou por alguns meses. E ao passar dos dias, o pastor procurou a gente, né? O nosso pastor Clécio e a pastora Diana, para a gente assumir o departamento de jovens, que no momento estava sem liderança, né? E aí a gente viu que era o que o Senhor queria para a gente naquele Olha aí. momento, né? Porque a gente vinha orando, se fosse da vontade do Senhor, a gente iria assumir. O Luan sempre teve muita vontade, sempre foi muito envolvido com jovens, né? Ele sempre foi muito envolvido, gosta de ajudar. E eu tinha meio que Trava. uma trava, né? Mas tinha muita vontade de trabalhar no departamento junto com ele, um departamento que envolvesse eu e ele junto. Então, quando ele falou comigo, a gente conversou em casa, eu nem em nenhum momento eu pensei, né, em dizer não. Eu disse, amém, amor, mesmo não sendo fácil, né? Porque como você disse aí, é um dos departamentos que todos falam que é um departamento mais difícil, né? Mas quando a gente ama, né? Quando a gente Sim. faz o que gosta, o Senhor vai colocando amor, estratégia no nosso coração e tudo flui. Amém. Amém. É exatamente isso que a Jéssica falou, né, Ítalo? Tínhamos gostos ministeriais diferentes. A Jéssica sempre foi apaixonada por tratar com mulheres, né? Gosta de estar no meio das mulheres até hoje. Ela não tinha esse pensamento de um dia liderar jovens, só que comigo já era diferente. Desde que eu me converti, vai fazer aí 14 anos, né? Esse ano, esse finalzinho de ano. Sempre Deus me levou a tratar, lidar, cuidar, né? Mesmo sendo jovens, às vezes outros jovens mais velhos, 2, 3 anos mais velhos do que eu, sempre me procurava para alguma coisa. Então, o meu coração já estava com esse público, Olha aí. né? Meu coração já estava com esse público. Conheci a Jéssica, casamos, né? Estamos casados há 10 anos. E no começo passa pela mente, casei, não quero ser jovem, né? Já não sou jovem, já sou casado. Só que sempre, uma hora ou outra, a gente se via no meio dos jovens. A gente se via com aquela galera mais jovem, mais
extrovertida, né? Gostava de sair, gostava de brincar. Então, o meu coração sempre esteve com eles. E como a Jéssica falou, a gente já estava envolvido, né? Eu me lembro que na época era o Alan Rick estava liderando e ele precisou passar a liderança e a gente não falou nada a ninguém. Até você já fazia parte com a gente lá também, né? Com os jovens ali. Eu e Jéssica começamos a orar em secreto, né? Com o Senhor. Eu disse para ela o meu desejo que eu tinha, que era liderar os jovens, ficar mais perto dos jovens. E passamos orando. E não durou muito tempo. Não durou muito tempo. As coisas se encaixaram, as orações se encaixaram. O Rick Olha aí. procurou. O pastor Clécio procurou a gente com a pastora e nos passaram esse desafio, né? Só que, assim, no começo, não era o que a gente queria, era a resposta de oração que estava chegando. A gente não tinha ideia dos desafios, né, amor, que viriam a surgir com aquilo. Porque uma coisa é você desejar algo e uma coisa é você saber o que esse algo vai lhe proporcionar durante a caminhada. Aí já é totalmente diferente. E claro, assim, no começo a gente sofreu bastante para entender. Cada mentalidade é diferente. Não são pessoas já muito resolvidas na vida, a gente tem que construir. A gente vinha construindo também, né? Vem construindo sempre algo em nosso casamento, então a gente tinha também a aprender. E é isso, cara. Jovens, é você aprendendo e ensinando. Eles nos ensinam, a gente aprende com eles, ensina. E a gente vai, com a graça do Espírito Santo, ajudando a gente. Ajudando, né? Na tua fala, eu vi que tu falou algo que, quando vocês decidiram, de fato, assumir esse compromisso, né, não sabia os atributos que vinham ali junto, né? Aí eu lembrei de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Né? O que vai acontecer, não vou te dizer não, senão tu não vai. Cara, só vai. Tu já tem algo que foi gerado no teu coração. No caso de Abraão, ele ouviu do próprio Senhor. No meu caso, é algo que estava gerado dentro do meu coração. Não precisou Deus falar, eu já gostava daquilo. Já estava, né? Mas Abraão foi e eu também fui. Mas Abraão teve os seus pesares, as suas dificuldades lá na frente. Isso. Né? Os seus dilemas, as suas preocupações, as suas murmurações. E isso eu creio que eu e Jéssica teve muito lá. Fez parte para amadurecer o processo. Justamente. Luan, Até a gente, né, Jéssica? A gente passou por muitas coisas assim. Muitas das vezes Jéssica se perguntou, será que é isso mesmo? E tem hora que eu acabava entrando na mesma. Meu Deus, é tanta coisa que aparece. Será que eu orei certo? Será que... Vocês têm em mente assim hoje, se pudesse falar, claro, qual foi um dos maiores obstáculos que vocês conseguiram romper para estarem hoje assim à frente do Na Real? Qual foi a maior dificuldade assim de impacto que vocês tiveram que romper? Vocês têm em mente assim? Acho que foi a questão de ganhar, né, Jéssica? A confiança. O coração dos jovens, né? E cada um que fazia parte de todos que iriam chegando, né? Porque eu acredito, Ítalo, voltando aí um pouco o que você estava falando, imagina se a gente soubesse as dificuldades que a gente iria enfrentar. Acredito que a gente jamais daria um passo, né? A gente ficaria com medo e nem continuaria. Mas um dos maiores desafios, né, do início foi esse, né? Ganhar o coração dos jovens. Isso. Porque não foi fácil no início, né? A gente começou a trabalhar, foi um grande desafio, mas como eu falei no início, quando a gente está disposto a viver aquilo que Deus nos prometeu, tudo se torna mais fácil. Mais né? fácil, né? O chamado, ele é como ele dá uma graça, né? Quando você abraça a causa que ele te confiou, ele dá uma graça
Verdade, verdade. diferenciada. Eu vejo hoje, Ítalo, da seguinte forma. Todo ministério que a gente assume, você, né, é líder ali dos homens, líder da intercessão, e são dois grandes Sim. ministérios dentro da igreja, muito importantes dentro da igreja. As batalhas que você tem que vencer, né, e você tem que conhecer até inimigo, Isso. né. Eu vejo hoje o Na Real assim como uma batalha que para a gente assumir, para a gente conquistar, estar onde está hoje, a gente teve que primeiro parar, sentar e ver qual era o nosso inimigo. O que a gente viu naquela época? Que, claro, a igreja ainda era menor, né, em relação à nossa hoje em dia. A quantidade de jovens era bem menor. E existia uma quantidade de jovens que tinham se afastado, saído da igreja. Então, isso era um inimigo para a gente. Jovens longe da igreja. A gente sabia que estava dentro da igreja e se afastaram. Então, a gente começou a estudar o inimigo. O que foi que fez? Né? A gente começou a visitar Justamente. todos esses jovens que estavam afastados. Nosso primeiro desafio também foi esse, né? Por um, e A gente saber visitou um por um, na mapear casa de o que cada um. foi que Olha aconteceu, o que fez, para que não acontecesse com a gente e nem com aqueles que estavam ainda dentro da igreja, né? Entendi. Quando a gente viu qual era de fato o real problema, qual era o nosso inimigo, é que nem os espias, né? Foram lá falar dos dois, que viram o problema, mas também trouxeram uma solução. Quando a gente identificou o problema, a gente já disse, pronto, nisso aqui a gente tem que ser excelente. Entendi. Tá entendendo? Então a primeira coisa que a gente fez foi entender o que estava acontecendo no Na Real, quando assumiu, e modificar os erros e trazer mais acertos ainda. Acho que foi isso que a nossa maior dificuldade, né? Quando a gente entendeu que tinha que fazer isso, as coisas foi fluindo. Tentar equilibrar, né? O que Justamente. aprender com Porque, os assim, erros, né? Porque assim, quem está com você, quem já estava com você, comigo na época, no caso do Na Real, quem está com você hoje com os homens, você já conta. Está ali com você para toda a obra. Mas você precisa atrair os que não estão. Não tá. Não é verdade? Então eu passei a ter mais cuidado, eu e Jéssica passou a ter mais cuidado com esses que estavam longe, né? E começamos a atrair novamente para que o exército crescesse, né? Para que as batalhas que a gente fosse enfrentar mais à frente, a gente já teria um bom número de soldados, né, junto com a gente. Então acho que a maior dificuldade foi essa, foi que no começo a gente teve que saber, né, qual foi. Saber lidar, saber o que enfrentar, na verdade, né? Justamente. Para ter uma preparação, né, Jéssica? Isso, Ítalo. E uma das coisas que a gente prioriza muito é manter o contato com todos eles, né? O máximo que a gente pode, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, para jovens ser influenciado em colégio, se afastar da igreja, em tudo. Então, assim, a gente tenta o máximo estar próximo, sabendo o que aquele jovem tem passado, sabendo qual é as dificuldades dele, né? Luan com os meninos, eu com as meninas, e a gente tem um grupo, né, que a gente está sempre em contato uma com a outra, orando uma pelas outras, da mesma forma, uma com os meninos, né, que é o Na Real Pink e o Brothers. Na Real Brothers. E lá esse grupo é para a gente crescer junto, né? Entendi. Porque a gente sabe que quando a gente está juntos, buscando mais a Deus, é mais difícil. É mais difícil da gente fracassar, é mais difícil da gente se desviar do caminho. É melhor ser dois do que um, né? Verdade, verdade. É algo bem interessante. E a gente observa também, Luan e Jéssica, que os jovens têm o casamento de vocês como referência, né? Amém. E isso, assim, a gente já percebeu que no começo ela ia para o lado mais das mulheres, né? E você para os jovens. E para os jovens casais que está nos assistindo nesse momento, tem bastante. qual conselho você poderia dar para eles, assim, para caminhar junto no propósito, no chamado que Deus estabeleceu sobre a vida de cada um? Amém? Amém. Eu? Bem, cara, eu vou falar de mim, né, de Jéssica, já que, assim, as pessoas, os jovens nos têm como exemplo, né? Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor, que
nós cristãos somos casados, decidimos viver uma vida, a gente já tem um filho, né? Não tem para onde a gente correr. Não. É daqui para a eternidade, né? Então, não tem isso de discussão, de briga. Pode até ter, mas a questão passar pela cabeça, um dia eu deixar ela, um dia ela me deixar. Isso, quando a gente entende isso, Ítalo, quando a gente entende isso, e o conselho para os jovens é assim, porque jovens tendem a qualquer briguinha já se Sim. separa, já acaba o namoro, né? E a gente sabe que no mundo cristão isso é totalmente feio, errado. Se lá no secular é feio, você está com um, está com outro. E dentro da igreja, tá entendendo? Sim. Então é ter paciência e ter um propósito. E saber se o propósito do outro é o mesmo. Mesmo. Isso aí é muito forte. Quando Jéssica entendeu que o propósito que ela tinha era o mesmo que eu e o propósito que eu tinha era o mesmo que ela, ficou mais fácil. Então estamos no mesmo caminho, não temos como nos desviar. Nem como nos separar o seguinte, porque já casamos, já constituímos uma família, não tem para onde a gente correr. Né? Eu não posso deixá-la, ela não pode me deixar. Então, o que vier de briga, de discussão, daqui a meia hora a gente tem que Tá rir, tudo certo e perdoar, né? Esse é o conselho que a gente dá. Você tem um propósito, encontrou o mesmo propósito na vida do outro, decidiram andar juntos. Não deixe que as brigas, que as discussões atrapalhem, né? Isso aí, porque há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, né? Olha aí. Atenção, você solteiro de plantão, você que está procurando E assim, um cônjuge. Jéssica não vai falar nomes, né? Mas vai falar alguns exemplos que já chegaram pra gente, alguns jovens aí, olha por mim, que eu quero namorar, Olha que eu aí. quero casar, quero ter uma esposa assim como você tem, com um esposo como você tem. E assim, na hora a gente ri, mas quando a gente chega em casa a gente fica muito agradecido a Deus, né? Amém. Muito maravilhado com essas coisas quando acontecem. E assim, Ítalo, no início não foi fácil, tá? Para mim entender que o meu propósito era o mesmo dele, demorou. Foi tenso, né? Foi tenso. Porque no início do nosso casamento, bem no início mesmo, eu sempre dizia a ele, eu dizia, amor, eu acho que o seu propósito é um, né? E até quando eu vim entender que o meu propósito, se Deus me juntou a ele, Olha aí. é porque a gente tinha o mesmo propósito, né? E a gente aprende muito que não tem como caminhar um lá no degrau de cima e outro no de baixo, né? Então a gente tem que andar sempre junto. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a fluir diferente, Sim. né? E foi quando a primeira chave foi essa, né? Abraçar o departamento que ele sempre teve muito desejo, né? De trabalhar. Porque lá, se fosse um tempo atrás, eu dizia, não, então vá você cuidar dos jovens. Que eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado, né? E a gente sabe que isso nunca ia dar certo, né? Nunca. E hoje não. Hoje eu agradeço a Deus e peço a Ele todos os dias, né? Que todos os departamentos eu esteja junto com Ele. Amém. Porque é diferente. Amém. Né? A gente trabalhar junto é diferente. Diferente. E essa questão realmente, como o Luan disse, às vezes a gente está assim, arrodeado de jovens, no momento de comunhão, e do nada realmente eles param e dizem, Luan, eu quero pedir oração para que Deus me dê uma namorada ou um namorado que a gente viva assim como vocês vivem, né? Que bênção. Então, assim, toda honra e toda glória seja para o Senhor, né? Mas trabalhar com um jovem é isso, né? A gente tem que ser exemplo, né? Porque uma coisa é o que a gente fala e uma coisa é o nosso exemplo. Perfeito. Né? Então, glória a Deus por isso. E hoje, realmente, eu não me vejo mais em outro departamento. Realmente. A não ser que Deus mostrar ele Se que a gente converteu. precisa Converteu. É verdade. Deus coloca um amor Que muito bênção. grande em nosso coração, né? Pelos jovens. É um amor, assim, muito, muito grande, como se fosse de uma mãe para um filho. Amém. Né? E eu sonhava, antes da gente assumir os jovens, Deus me deu alguns sonhos, né? Olha aí. E eu chegava em um sítio e ali pegava algumas crianças e levava para mim criar. E de repente aparecia outro jovem. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou ter tanto filho assim? E um determinado dia a gente estava no monte. E quando a gente desceu, uma irmã
olhou para mim e eu disse, irmã, eu tenho tido tanto sonho com criança, tantos sonhos. E ela disse assim, não, esses sonhos não são seus filhos, são filhos espirituais que o Senhor vai te dar. Olha aí. Né? E que aí eu bênção. fui entendendo que realmente a gente ama os jovens de uma forma, né, amor? De cuidar, de estar junto. Para a gente estar com eles é a melhor coisa, né? Ali a gente aprende junto, a gente conversa. E isso é muito bom, né? E Deus foi me mostrando isso aos poucos, né? E até o momento de eu chegar e realmente entender qual era o propósito que ele tinha na vida da gente. Olha aí que bênção. Luan e Jéssica, na real em si, é só para jovem? Como é que funciona esse departamento de vocês que estão lá? Não, Estão Ítalo, liderando. não. E hoje a gente está quebrando esse tabu aqui, tá? Amém. Não é só para jovens, não é só para jovens, é para toda a igreja, é um culto normal. Né? Embora haja cultos de celebração, culto na real secreto, que a gente intitula na real secreto, né? Aquele que você vem para orar, vem para buscar, você tem o seu particular com Deus, mas é para toda a igreja. Para o pai, para a mãe, para os filhos estarem juntos, principalmente, porque um está apoiando o outro. Porque há algumas coisas que acontecem, às vezes, Ítalo, dos pais, é o seguinte: nos procuram para ajudar os jovens. Tá? Luan, estou precisando de ajuda nisso aqui. Eu não estou conseguindo resolver sozinho. Você, Jéssica, pode me ajudar? Eu disse, amém. Nos ajude da seguinte forma, trazendo seu filho para o culto, participando com ele do culto. Porque é a mesma coisa no colégio. É o pai querer que só a professora ensine a ele as matérias. Quando ele chega em casa, o pai e a mãe têm que estar ali com aquela criança, auxiliando. A mesma coisa somos nós. Nós somos líderes do Na Real, sim. Mas é um conjunto. Né? Se for só Luan e Jéssica, não dá para formar um caráter, não dá para ajudar aquele jovem. E o nosso intuito é fazer com que eles se sintam mais próximos ainda dos pais. Foi nos perguntado há pouco tempo, né, pelos nossos pastores, qual o seu objetivo no departamento onde você está hoje. Foi perguntado a vários líderes e quando chegou para a gente disse o seguinte: olha, o meu objetivo e a de Jéssica hoje no Na Real é formar meninos em homens. Glória a Deus. Para que quando cheguem no Ítalo, no departamento do Ítalo, tranquilo, né? Ítalo não pegue as broncas que eu peguei, mas ele já pega os jovens já maduros. Qual é o objetivo de Jéssica com as meninas? É transformar meninas em mulheres. Isso. Para que quando essas meninas forem transformadas em mulheres, chegarem no departamento de mulheres, a líder de mulheres Não ter tanta dificuldade. Amém. Então, o nosso objetivo hoje no Na Real, eu e Jéssica, é transformar pessoas e enviá-las para os outros departamentos perfeitamente, quando elas possam ajudar. É o equibalo, né? Justamente. Enviar sem direito de retorno. Mas aí, não é um trabalho fácil, né, Luan? Não é um trabalho fácil você formar essas pessoas em Cristo para que quando se tornem adultos, homem ou mulher, né, elas possam, de fato, ter uma base sólida para assim conseguirem ingressar na sua vida profissional, né, na sua vida conjugal, com Deus, com um homem, com uma esposa, né, ali e tal. Então, assim, não é um trabalho fácil de vocês, né? Atenção, intercessores da Igreja Aba. Amém. Orem sem cessar pela vida do Luan e da Jéssica. Carecemos das suas orações. Não é algo fácil, né, Luan? Verdade. E assim, Luan, tem algum projeto, tem algum evento do Na Real próximo, assim, que dê para dar um spoilerzinho, assim, para a galera ficar com gostinho aí já de querer estar? Tem algo bem importante, né, Jéssica? Dia 27, nós temos o Na Real Secreto, né? Que é mais um momento de busca, de fazer com que os jovens eles estejam mais alinhados com o Espírito Santo, com o sobrenatural de Deus. Fazer com que isso tem muito a ver também com a intercessão da igreja. Porque, para quem não sabe, nós temos vários departamentos. Luan e Jéssica é líder do Na Real, mas dentro do Na Real tem líder da intercessão, que é Ítalo, recepção, Edrize,
comunicação, né, ATM, que é aquela atmosfera antes do culto. Então, é um conjunto de coisas para fazer o Na Real crescer. Vem aí, amor, Na Real Pais e Filhos, né? Isso mesmo, a gente está preparando aí uma grande Só novidade, um spoilerzinho né? pequeno. É, né? De pais e filhos, né? Para trazer isso aí que o Luan falou no início, né? Que é um conjunto da liderança com os pais, né? A liderança não vai conseguir fazer nada sozinho. A gente precisa do apoio dos pais também, né? Aonde eles devem ajudar, qual área, o que é que pode estar fazendo. Então, vem aí, logo, logo, a gente vai estar colocando Divulgando, data, né? A gente pode até dizer, né? Mês que vem, né? É. Mês que vem a gente vai fazer esse Na Real, Hitler. A gente vai contar muito com a ajuda de vocês. Bem, A gente intitulou Na Real Pais e Filhos. Até também para trazer os pais ao Na Real e conhecer o que é o Na Real, mas também abordar temas nesse Na Real como paternidade, como finanças, né? O que é que um pai pode fazer pelo filho, até onde ele pode. Ele vai deixar tudo de mão beijada, ou como ele vai ensinar o filho a procurar ser um homem, uma mulher que tem uma renda, que trabalha, que busca, e não vive só ali debaixo, né, das pernas ali do pai e da mãe. Então esse, na real, a gente vai abordar vários temas de total importância para a nossa igreja. E eu creio que esse, na real, ele vai abrir portas para que os pais entendam que precisam estar lado a lado com os filhos. E não vem aqui num sábado qualquer, deixa o seu filho e vai embora. Não, mas que ele venha e participe com o seu filho. Que ele saiba o quão importante é que aquele filho tenha o pai e a mãe do seu lado. Passando por aquilo, vendo aquelas experiências. A gente teve Na Real agora há pouco que Jéssica teve conhecimento de jovens que a gente viu aqui se derramando, sentindo a presença de Deus, e chegaram em casa contando aos pais o que tinha acontecido, aquele momento lá de oração, aqui na frente, orando pelos jovens, aquela oração que você fez. Pessoas os jovens pequenos, a gente às vezes acredita que não entende o que é o sobrenatural de Deus, né? Mas Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jéssica tem uma experiência, né, que contaram a ela. E é gratificante demais, né? Então, os pais procurar a gente e dizer: meu filho chegou em casa diferente, né? Falou coisas que eu fiquei assim, eu nunca cheguei a imaginar de ouvir isso, né? Que quer ser uma pessoa diferente, né? Teve jovens de chegar para o pai e para a mãe dizendo: mãe, a partir de hoje eu não quero ser mais dessa forma, a partir de hoje eu serei diferente. Então isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Amém. Né? Isso é o nosso maior galardão aqui na terra. Né? Isso é o que nos dá mais vontade e mais desejo, né? De estar fazendo essas coisas, de estar fazendo culto, de estar ensinando cada vez mais o caminho a eles. Né? Glória a Deus. Gratificante demais. Você que está em casa nos assistindo, não perca. Dia 27 deste mês, Na Real Secreto. E assim, eu sou suspeito de falar disso aí, né? Pessoal, e desse você vai estar à frente. Né? Não faltem, porque é algo poderoso da parte de Deus. Deus literalmente ele se faz presente todos os Na Reais Secretos. Não perde. E não é só para jovem, tá? Verdade, não é só para jovem, é para toda a igreja e para quem também não faz parte da igreja. É que tem que vir mesmo. Não perca não, venha-se embora. Amém, Ítalo. E é importante a gente ressaltar, dar algumas dicas para quem vai vir, né? Quem vai participar. É claro que a gente quer o maior número, mas a gente quer também que quem vier tenha experiências. Isso. E o que é? Que a gente pode falar para essas pessoas, para esses jovens, para esses pais e mães que vão vir com seus filhos. Tirem um tempo até o dia de jejum, de oração, de consagração. Se guardem para as coisas espirituais, porque não adianta você viver de tal modo que chega o dia desse Na Real Secreto, você vem para a igreja, você vai sair daqui da mesma forma que entrou. Mas venha debaixo de uma oração, debaixo de uma proteção. Coração ensinável, né? Pois é. E peça a Deus para que Ele manifeste o seu poder na vida de vocês. Sempre que o Na Real promover algo, ou qualquer outro departamento da igreja promover algo,
vá com o intuito de sair diferente, sair melhor do que chegou. Porque senão, sempre o na real vai ser o na real. Nunca vai ser o na real. Né? Você vai ter aquele sentimento de sábado, eu vou para o na real só para bater ponto, só para ver meus amigos, tirar aquela foto no final do culto, ou você vai vir para o na real pelo que o na real lhe proporciona espiritualmente. Isso. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ter as cadeiras completas, mas sim que o número de pessoas que tiver, elas saiam daqui completamente transformadas, cheias de Deus. Os verdadeiros adoradores. Amém, verdade. Né? Interessante isso aí, Luan, porque a Jéssica falou de algo muito interessante, e aqui vai algo que eu já presenciei, né? E é o monte. E interessante que as maiores experiências que a gente viveu, né, como igreja, pessoal, foi quando foi a maior quantidade de jovens. É verdade. Foi um mover de Deus assim, Deus confirmando. Está voltando, né? E tá voltando. Tá voltando. Aí, última semana do mês, você que gosta de mundo, gosta de orar, vem para a igreja que a gente vai estar voltando aí. Até no dia que a gente não ia, né? Que a gente não dava pra gente ir, que eu vi a foto de jovens lá, dos meninos e as meninas lá, eu ficava muito feliz. Eu ia no privado de cada um, disse, rapaz, parabéns por ter subido. Com certeza você teve uma experiência. E eles contavam experiências maravilhosas. E isso é muito importante. Muito importante. E uma das maiores dificuldades, Ítalo, que a gente vê em alguns jovens é achar por ser jovem, né? Eu sou jovem demais para determinado, para buscar mais a Deus. Eu vou ter muito tempo ainda, eu vou aproveitar a vida, né? E a gente tem colocado isso no coração dos jovens, na mente dos jovens, que eles foram escolhidos, né? Que eles podem ir além, né? Que eles não podem só viver dessa forma, pensando assim. Mas um jovem, realmente, quando ele se entrega ao Senhor, ele é muito usado por Deus, né? Eles são muito usados por Deus, como você disse aí no monte, quando realmente eles buscam, quando realmente eles, né? Eles têm essa, como é que eu posso dizer? Um anseio, né? Isso, uma vontade. essa vontade. Rasga o coração, isso, né? De buscar. Então, assim, não tem idade. Não tem idade, como a gente viu sábado aqui, jovens de 12, 13 anos se derramando na presença do Senhor, né? E querendo aquilo mais, e mais, e mais, e mais, né? Então, assim, que cada um de vocês que estão nos ouvindo aí, né? Que Deus possa lhe usar, independentemente de você achar de ser capaz ou não. Né? Verdade. Porque quem capacita é Ele, né? Isso mesmo. Quem capacita é Ele. Ele só está atrás dos disponíveis. E sedentos. Disponível e sedento é os dois requisitos ideais para Deus usar alguém. Olha aí. Porque já muitos que se acham, Deus não usa, mas aqueles que têm um coração quebrantado, ele pode até acreditar que não era para estar ali, mas o Senhor pega e usa ele de uma forma tremenda e confunde aqueles que queriam estar e não estavam. É impressionante como Deus ele surpreende você nas coisas, né? Você é gradativo. Na medida que você se entrega, na medida que você diz assim, Senhor, eis-me aqui, né? Como o profeta Joel, né? O pessoal naquela época, né? Se vestia de pano de saco e rasgava as vestes, sinal de rendição, humilhação. Aí o próprio Deus chega uma hora que vai tratar com o povo e o povo vai querer rasgar a veste. Aí Joel diz o seguinte, não, para aí. Vocês não tem que rasgar a veste de vocês. Não adianta você rasgar a veste e o coração de vocês está de pé, não se curvar, né? E essa é uma das questões principais para um jovem. Eu falo porque eu sou jovem, só tenho 27 anos, né? Então eu sou jovem. A cara é de velho, né? Mas eu sou jovem. Assim, por algumas circunstâncias que encontramos como um jovem, né? Algumas coisas que nos distraem, né? Que muitas das vezes roubam o nosso tempo que a gente poderia estar investindo em outra coisa. Eu lembro que no começo do ano eu estava numa intensidade de leitura de livros e a
linguagem, o conhecimento em si vai crescendo, né? Só que por motivos às vezes alheios, você termina perdendo essa pegada, né? Uhum. Se não Então, tiver a isso, constância, constância. né, a busca ali, a perseverança, acaba falhando em algum momento, né, acaba diminuindo. Algo que é fato a gente entender também, serve de exemplo para todo mundo, não só para jovens, é o seguinte: a gente precisa, como cristão, entender a facilitar a nossa vida cristã. Você falou de Joel. Enquanto Deus começou a falar, a indagar aquele povo, eles pensaram que era o quê? O sacrifício, era rasgar suas vestes. E a gente tem que entender o seguinte: não precisa ter sacrifício se houver obediência. Então isso serve para jovem, menino, moço, velho, ancião, para tudo. Se você for obediente a princípios, você não vai precisar sacrificar lá na frente. Você está entendendo? Então, se você for um jovem que, em meio a tudo, porque a gente sabe, aonde o inimigo mais atinge é os jovens, que é o futuro da igreja. Sim. Uma igreja que não investe em jovens, ela está fadada ao fracasso, como diz nosso pastor. Então, a gente precisa sim investir em jovens, que é o futuro da igreja, a nova geração que dá continuidade. Então, que os jovens, que o Na Real da Igreja Aba Caruaru, entendam o seguinte: a obediência a Deus, servir a Deus requer obediência. E para que sua vida, você pode até dizer, né, como foi falado aqui, há muitas dificuldades, há muitos pratos, né, que o inimigo coloca na frente do jovem para que ele saia da presença do Senhor. Ele não vai passar por isso se ele for obediente ao propósito de Deus para a vida dele. Passar a ler textos para jovens, ler as cartas de Paulo a Timóteo, que foi um pastor jovem, um líder jovem, né? Porque não precisa também você ser mais velho para que Deus lhe entregue algo de valor, de maneira nenhuma. É como eu disse, você sendo obediente, você pode até passar na frente de quem não é obediente, mais velho que você. Ou seja, ele deixou o lugar que era dele para que um jovem atuasse ali. Então, eu não distingo hoje jovem de velho, não distingo assim hoje, porque eu já vi muito jovem ficar para trás e muito ancião passar à frente. E ao contrário também, muito jovem assumir o que era do ancião assumir. Mas tudo requer obediência. Tudo requer obediência. Quanto mais a luta é maior para os jovens, mais ele tem que ser obediente. A obediência. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas você praticamente já nos respondeu, mas eu, como um líder muito inteligente, eu sei que você tem outra resposta para dar para nós e para o pessoal aí de casa. Qual, em duas palavras, como você poderia dar um conselho a um jovem para vencer a procrastinação? Ou para vencer a falta de constância, né? Vamos colocar assim. Primeiro conselho é rever valores, né? Rever os valores da vida dele. O que é que você, jovem, está colocando como valioso na sua vida? O que é que você quer? Você quer um momento ou você quer uma eternidade? Olha aí. Quando você encontra a eternidade, você descobre realmente o seu propósito, para que você foi chamado. Você não foi chamado para uma coisa passageira, para uma brincadeira que começou agora e terminou. Não, você foi chamado para algo eterno. E quando você é chamado para algo eterno, há princípios eternos que você tem que cumprir. Então esse é o conselho, né? Você não pode procrastinar. O que é procrastinar? Começa uma coisa aqui hoje para daqui a pouco tempo. Não. Se é algo eterno, vai durar para sempre, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Tenho que aperfeiçoar. Não é isso, amor? Eu tenho que começar e terminar. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu tenho que começar e terminar. E isso a gente também ensina muito dessas coisas aos jovens, né? Amém. Jéssica, em duas palavras, para as meninas que estão nos assistindo, que conselho você daria para elas hoje, para se tornarem referência como mulheres? E como futuramente, como se casar como esposa também. Qual conselho você daria para elas hoje?
ser aquela mulher segundo o coração de Deus. Olha aí. Aquela mulher que busca ao Senhor e saber o que o Senhor realmente agrada o que a gente faz, né? Porque eu costumo dizer às meninas, tudo aquilo que quando a gente está realmente alinhado com o Espírito Santo, tudo aquilo que a gente vai fazer que desagrada ao Senhor, a gente sentimos, Isso. né? Então, cabe a nós pararmos e obedecermos ou ir adiante, né? Então, tudo aquilo que a gente faz que é da vontade do Senhor, ali a gente se torna um espelho, né? A gente se torna um espelho porque as pessoas vão olhar e dizer, ela é diferente. Ela é obediente ao que o Senhor quer para ela. Amém. Né? Então, primeiramente é isso. É obedecer e saber aquilo que desagrada ao Senhor e aquilo que o Senhor aprova para a nossa vida. Olha aí, que bênção. Luan, tuas considerações finais. Amém. Já terminou. Passa tão rápido, né? Minhas considerações finais é que cada vez mais os jovens de toda a igreja, de toda a terra, que professamos a nossa fé cristã, sejamos relevantes, né? Como está aqui, ó, pulseirinha do Na Real, de um congresso que a gente teve, e está aqui o nome, Relevantes. Uma pessoa relevante, um jovem relevante é aquele que marca gerações, marca a geração dele. Aleluia. Os jovens de hoje tem que marcar, tem que ser relevante. Alguém tem que olhar para ele e dizer, eu encontro algo nele. Amém. Eu passei por ele, encontro algo. Então, minhas considerações finais é esse desejo, né, que cada vez mais os jovens, não só do Na Real, mas abrangente, sejam pessoas, homens e mulheres relevantes no reino de Deus. Jéssica, tuas considerações finais. Um abração aí para as meninas do Na Real. Para todas as meninas aí que estão, né, nos assistindo, vai ver aí o nosso podcast. E foi uma bênção, né, poder participar desse momento aqui. E que possamos cada dia mais estar buscando ao Senhor, né, sendo as meninas e meninos segundo o coração de Deus. Né? Possamos ser uma juventude forte, que busca ao Senhor e que faz a diferença onde estivermos. Né? Amém. Seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, mas que a gente possamos ser referência onde nós estivermos e sempre buscar a presença do Senhor. Amém. Que bênção. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do nosso AbaCast, né? Amém. Com nossos líderes do Na Real, líderes de jovem, esse casal que é uma bênção, né? Mais uma vez, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa teu like, comenta e compartilha. Você que ama teu amigo, aquele teu amigo da faculdade, do colégio, que precisa escutar isso aqui, manda para ele que com certeza Deus vai falar muito, mas muito com ele, tá? E não perde, dia 27, Na Real. Secreto. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Bênção.